Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Hoje, Gênesis 49, Jacó abençoa seus filhos. Então Jacó chamou seus filhos e disse: Ajunte-se ao meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reuni-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouça o que disse seu pai Israel. Rúben, você é o primogênito, minha força, o meu primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas. Já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito e o desonrou. Simeão e Levi são os irmãos, suas espadas são arma de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a seu bel prazer aleijaram bois, cortaram-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, eu dispersarei Israel. Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu. Depois de matar a presa como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a eles a nação obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramos mais seleto. Levará no novilho as suas roupas, no sangue das suas uvas, as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulão morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso, como é aprazível a sua terra. Curva seus ombros ao fardo e se submeterá aos trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair das costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. A mesa de Azé será farta, ele oferecerá manjares de rei. Naphtali é uma gazela solta, que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flecha com hostilidade. Mas o seu arco permanece firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó e pelo do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa. As bênçãos dos altos céus, bênção das profundezas, bênção da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores, as bênçãos dos montes antigos, as delícias das colunas eternas. Que todas as bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. São esses os que formam as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhe disse: os abençoá-los, dando a cada uma a bênção que lhe pertencia. A morte de Jacó. A seguir, Jacó deu-lhes essa instrução: estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efrom, o Hitita,
na caverna do campo de Macpela, perto de Mane, onde em Canaã, campo de que Abraão comprou de Efron, o Etita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara e sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali também sepultarei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hetitas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamasse seu pai Israel, e ele o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento, e os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte de Faraó: se posso contar com a bondade de vocês, fale com Faraó em meu favor. Diga-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulta-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peço-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o Faraó: vá e faça o sepultamento do seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros de Faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito. E além deles, todas as famílias de José, os seus irmãos e todos da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Goza. Carruagem e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à ilha de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz, com grande amargura, e ali José aguardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na ilha de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão chamou Abel Misraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que lhes havia ordenado. Levaram a terra de Canaã e sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Mane, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron o Etita, para lhe servir de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. A bondade de José. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: peço que perdoe os erros e pecados de seus irmãos e que o trate com tanta bondade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus e do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos prostrar diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. A morte de José. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Marqui, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês. Eu tirará desta terra, levando para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez o que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhe: quando Deus intervir em favor de vocês,
leve meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Que Deus assim abençoe a sua palavra lida. E hoje terminando o livro de Gênesis.